Isso, na verdade, o que tu trazes agora, Humberto, revela a necessidade de que o jornalista hoje seja multimídia, tenha condições de elaborar um trabalho jornalístico nas diferentes plataformas. Isso também se percebe num jornal como o NH, Kátia? Sim, inclusive, assim, a nossa equipe de repórteres, eles quase sempre eles têm a web para fazer, eles saem em campo para uma reportagem, ele precisa trazer vídeo, ele faz sonoras, ele participa, ele também trabalha, não é da equipe do online, mas ele precisa, é a redação multimídia, como a gente chama, ele precisa estar inserido no impresso, na nossa web, e ali alimentar o site do jornal, né, durante o dia todo. Eu acho que é o futuro, assim, pelo menos é assim que a gente trabalha e que a gente vê dentro do NH, né? Então, todos que entram lá, eles estão lá para... boletins de rádio também, nós temos a ABC 900. Então, é trabalhoso, mas eu acho que tem um retorno bem maior. O repórter chega a enviar vídeos da rua também? Não, é o 3G, que a gente chama. Se tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, que teve um incêndio, foi no início, no Natal ou no Ano Novo, o incêndio que teve, agora não me recordo. Sim, da empresa do Curtume, transmitido, entra o vídeo também, tem sempre essa conexão, assim, do repórter que está na rua, ainda mais se é um evento, assim, trágico, né, alguma coisa assim. No caso do repórter internacional, Berto, o que ele tem de diferente do repórter convencional que cobre região e cidade? Uma coisa tem que ter, e a escolha passa por aí, se tu quiser ser repórter internacional, leia muito, tem que ter conhecimento de geopolítica e do que está se passando no mundo. Tem que ser um leitor ávido e curioso sobre as coisas do mundo. É que normalmente o pessoal que trabalha no mundo ali tem essa leitura e tal. Assim. Mas aí hoje eles procuram um misto do cara que seja repórter, que tenha bastante experiência de rua e ao mesmo tempo seja um curioso sobre as coisas que acontecem no mundo. Às vezes tu é um bom repórter de rua, mas não está informado sobre o que acontece no mundo. Às vezes tu está informado sobre o que acontece no mundo, mas não é um repórter acostumado a passar agruras, por exemplo, lá na questão da Líbia. Depois que eu entrei, estive agora na Líbia, nessa guerra civil que está acontecendo e que ainda está em andamento lá. A entrada via Egito e tal, até lá tudo bem, tudo país com plenas condições, mesmo tendo tido uma pequena revolução que derrubou o presidente lá, não foi tão sanguenta. E as instituições continuaram funcionando ali no Egito. A entrada para a Líbia foi um mergulho nas trevas. Né? A partir dos primeiros 30 quilômetros não pegava celular e nem internet. E foi assim que eu trabalhei 10 dias. Eu tive que arranjar um lugar que tivesse transmissão via satélite. E eu não tinha o telefone via satélite. Então o que eu tive? Eu contratei um cara exclusivamente para me achar. Eu era ao mesmo tempo motorista, mas com a missão de me achar um lugar para transmitir para o exterior o material. Certo. E aí eu consegui num hotel lá, meio escondido, o cara tinha um roteador de satélite. E a gente transmitia o material. Muitos colegas meus padeceram lá. Eles não souberam usar o diálogo certo com as pessoas certas, não tinham como desistir, tiveram que mandar material só depois de uma semana. E saíam até da Líbia para o Egito para poder mandar material, porque não tinha. Só estava funcionando. Então, por que eu fiz essa longa digressão a respeito aí? Porque se o cara é repórter de rua, ele vai tentar se virar. Outra coisa que eu fiz quando eu entrei, eu já sabia quando eu entrei lá que não estava funcionando nada online. Um país online, vocês não têm ideia do que seja um país que está sem online. Não funcionava banco, não funcionava caixa, transmissão de dinheiro, recebimento, agências, nem agência bancária, nem agência de turismo, nada. Você fica na volta para a Idade da Pedra. O que aconteceu? Eu, no Egito, saquei a maior quantia de dinheiro possível. Saquei $6.000 cash no Egito, espalhei pelo meu corpo, pelas malas, por tudo. E entrei na Líbia com dinheiro. Acabei salvando lá a reputação e a situação de uma colega do jornal o Globo que estava sem dinheiro para comer, porque não tinha como receber dinheiro. Sim. Então eu levei dinheiro, emprestei $2.000 para ela ressarciu quando voltou ao Brasil. E assim vai, tinha muita gente lá que teve que viajar de volta ao Egito com tudo que isso representa, 1.500 quilômetros por terra numa situação horrível, perigosa, porque é muita tentação de assalto, né? E eles tinham que vir para buscar dinheiro e retornar. Né? Então são coisas que o repórter de geral, ele tá, mas o repórter da área de crime, que é
uma área que eu cubro muito aqui. Está mais acostumado, né? Quer dizer, na verdade, essas características do repórter do dia a dia, elas são fundamentais em qualquer parte do mundo que tu estejas. Principalmente país em guerra. País em guerra é um país que as instituições estão em xeque. Então, é como se tu entrar, vou comparar com a área criminal, tu entrar numa favela que é dominada pelo tráfico. Então, tu tem que te adaptar às condições locais. E no caso, lá, quando eu entrei, assim, para dar uma ideia, assim, todo mundo sabe que quando tu vai entrar num país, tu tem que passar por uma alfândega. Tá? Quando eu entrei, em primeiro lugar, para entrar do Egito para a Líbia e não ser importunado, eu tive que ir pelas mãos de um religioso lá, da comunidade. Aí esse religioso me garantiu que eu entraria. Entrei. Quando chega lá, no lugar da alfândega, tem um bando de guerrilheiros sentado com armas pesadas em cima das mesas, bota, fumando. Tu dá um dinheiro para eles e pede o carimbo e não leva carimbo nenhum. Eu entrei clandestino e saí clandestino do país, sem carimbo nenhum. Eles só permitiram que tu Eles entrasse. permitem que tu entre mediante dinheiro. É isso. É uma moeda universal, com dinheiro. Então, dentro do país, já buscando informações, que é a busca do repórter, depois enviar essas informações. Quando chega para um editor, seja pelo repórter ou pela agência, como é que se faz para o nosso telespectador entender, Kátia, para escolher, porque o mundo é muito grande. Exatamente. Né? Como é que se escolhe essas informações que o leitor, ou o telespectador, ou o rádio ouvinte tem no momento? É assim, ó, no caso, por exemplo, a Líbia, o Egito, que teve esses conflitos mais recentemente, a gente sabe que é o assunto que vai ter maior cobertura na agência, que nos nossos jornais, e vai ter uma mídia grande da TV. E a gente tenta pegar assim, ó, o que tá interessando mais? O Mubarak vai renunciar, o Gaddafi, como é que está a situação do Gaddafi? O que é mais importante? A gente fez praticamente 3 semanas de página inteira do Gaddafi, aguardando que tivesse ou ele renunciasse, ou ele fosse morto. É mais assim, a gente sente um termômetro do que está acontecendo na internet, que para nós é um termômetro muito grande das coisas que estão acontecendo no mundo, CNN, o que eles estão focalizando, né, no caso, o que é mais importante do conflito, como é que está o povo, como é que nós vamos receber isso, como é que vivem os descendentes lá do povo árabe no país. Eu acho que por aí, né, a gente vê alguma coisa que nos interessa sem deixar de dar o fato importante. Vocês né? medem o interesse também na internet? Isso, exatamente. Tá tendo mais leitura. Eu acho que a internet é um grande termômetro para a gente saber assim, o que no popular bombando, né? O que está bombando, e também os canais internacionais, né? A CNN, que está sempre ao vivo nesses eventos todos. Eu tenho a impressão, e é uma crítica que eu sempre fiz, a própria empresa que eu trabalho, e em geral, assim, que a gente também se pauta muito pelo jornalismo de primeiro mundo. Está bombando nos Estados Unidos, está bombando na Europa, a gente acaba republicando aqui. Eu acho que o jornalismo internacional aqui cobre muito pouco a América Latina, por exemplo. Exatamente. Sobre isso, eu quero que a gente fale no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você fica com a gente, com a Kátia Chagas, editora de País e Mundo do Grupo Editorial Sinos, e Humberto Treze, repórter do Jornal Zero Hora, falando com a gente sobre o jornalismo internacional. É um intervalo rápido e voltamos já. O serviço de microblog Twitter recebeu uma proposta de 10 bilhões de dólares apresentada pela Google. Desde que o Twitter foi inventado, gigantes da internet vêm tentando comprá-lo por acreditarem que ele é um serviço de mídia social com potencial para competir com o Facebook. Na avaliação da revista Forbes, apesar de o Twitter ter cotação expressiva no mercado, a empresa enfrenta problemas de gestão. Em 3 anos foram 3 diretores diferentes. No entanto, o mais preocupante em relação ao microblog, segundo a publicação, é a falta de inovações. O jogador de futebol David Beckham corre o risco de pagar mais de 200 mil dólares à revista InTouch, em decorrência de um processo contra uma publicação. Em novembro do ano passado, a revista publicou uma reportagem em que afirmava que o atleta teria se envolvido com uma prostituta. O casal Beckham acusou a reportagem de caluniosa e pediu 25 milhões de dólares de indenização. David Beckham negou o conteúdo e entrou com um processo contra a publicação, mas a justiça norte-americana concluiu que o jogador não conseguiu juntar provas suficientes
de que o editor da revista teria publicado as informações de forma caluniosa. O apresentador Caio Blinder, do Manhattan Connection da Globo News, admitiu que usou uma expressão errada para se referir à rainha da Jordânia, Reina Al-Abdullah. Durante um debate sobre as atuais revoluções dos países árabes, o jornalista chamou a monarca de piranha. A declaração repercutiu e o embaixador da Jordânia no Brasil, Rames Gussus, encaminhou uma nota ao Itamaraty protestando contra o programa. Outros 17 embaixadores de países árabes apoiaram o protesto. O jornalista se desculpou pelo excesso. De volta com o Mídia em Foco, trabalhando hoje com o tema jornalismo internacional. Conosco a Kátia Chagas, editora de País e Mundo do Grupo Editorial Sinos, e o jornalista Humberto Treze, repórter do jornal Zero Hora, com experiência em coberturas internacionais. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre como é que nascem essas coberturas, como é que o jornalista se prepara, que tipo de jornalista vai a essas coberturas, e quando um veículo não envia jornalistas, como é que ele é suprido de informações internacionais. E foi nessa parte que a gente parou. De como é que a gente recebe notícias internacionais nas redações para serem publicadas. E aí ficou um questionamento que interessa também ao nosso telespectador. Seguramente Humberto levantou uma questão. E a América Latina? Nós estamos num continente, muitos países, muitos acontecimentos. Como é que ela é tratada editorialmente, na editoria de Mundo, por exemplo, de um veículo, de um grupo importante como o Grupo Editorial Sinos? Como nós íamos começar a dizer, nós temos uma carência de agências especializadas em latino-americanos, né, nos países. O que nós recebemos aqui através das nossas agências é uma coisa que foi produzida pelo jornalismo norte-americano, que entrou na agência e que foi mandado para o nosso país, né? Ou seja, passou por um olhar cultural diferente, por uma língua diferente até chegar ao português, até chegar a nós. Por exemplo, assim, a gente demorou muito tempo para dar importância aos chilenos que estavam soterrados lá no Chile, porque assim, as agências pouco estavam dando. Aconteceu um acidente, tem X mineiros soterrados. Mas até quando a coisa demorou, acho que uns 3, 4 dias para a gente receber coisas importantes. Os caras estão assim, estão assados, vão ter tratamento psicológico, vão abrir uma sonda, vai ser... Demorou muito, não tinha uma agência ou alguém que fosse produzida ali e nos enviasse. É uma coisa que teve que vir repórteres das agências internacionais para passar para as agências das quais a gente é cliente, né, de certa forma. Eu acho que é muito falho isso. Semana passada conversei com uma representante de uma agência que estava visitando os clientes aqui no estado, e ela disse assim, a gente só coloca se tem interesse americano, se tem um interesse europeu, se tem influência, se vai acontecer alguma coisa com Barack Obama, se vai acontecer alguma coisa com Sarkozy, aí entra uma bem ampliada matéria, com muitas fotos, com muitas retrancas, etc. Senão, não. É difícil.